Você também tem a sensação de que hoje está cada vez mais difícil educar filhos? Como criar filhos nessa geração? Mas se eu te disser que o problema não é somente as influências fora, mas como a nossa autoridade como pais está sendo construída dentro de casa. Vamos conversar sobre isso? Não é de hoje que as crianças elas crescem cercadas por mais influências. E apesar de nós podermos achar que essa geração está mais difícil, a verdade é que cada geração teve a sua particularidade em termos a mais influências. Cada geração enfrentou seus próprios desafios. Então vamos falar dos anos 90, que é aí a minha geração, dos anos 90. A gente não tinha celular em mãos. Isso já limitava muitas coisas, certo? Televisão, poucas casas tinham. Não havia internet. Então, a exposição a conteúdos impróprios, conteúdos que não são para a idade de crianças, também não era acessível. Haviam também músicas com mensagens muito sexualizadas. Então, por exemplo, Descendo a Boquinha da Garrafa. E tantas outras músicas que hoje nós olhamos e pensamos... É mesmo? Eu era tão inocente, aquela geração era tão inocente que não via isso. Havia-se também a falta de diálogo dentro de casa. O que fazia com que muitas crianças, muitos filhos, fossem se abrir com seus colegas de rua, com seus amigos. E lá eles recebiam os conselhos daqueles que eram somente seus amigos. Crianças imaturas como elas, então não eram conselhos que muitas das vezes tinham bons proveitos. É muito normal ver crianças muito pequenas já indo para a escola sozinhas, andando pela rua sozinhas, até mesmo tarde da noite. Não tinha muito acompanhamento. Havia-se também a normalização de palavrões. Não havia celular, mas havia mais influências. Mais influências pelo convívio, muitas das vezes não supervisionado. Mais influências que às vezes eram vistas ali pela mídia daquele tempo, através de músicas, de conteúdos que não tinham filtro. A diferença é que hoje ela está mais visível. Antes era mais acanhada. E havia mais princípios a serem... Havia mais princípios não, que o princípio não muda. Mas as famílias trabalhavam mais com princípios. Hoje é diferente. Então, princípios que antes eram muito mais valorizados e, por conta disso, as coisas eram mais contidas. Hoje, a quebra desses princípios tem feito com que as coisas estejam muito mais expostas. Então, por isso que a gente acha, quando a gente olha, que está mais difícil. Sim, está mais difícil, porque hoje o acesso ele está maior. Naquele tempo não havia tanta acessibilidade e nem tanta visibilidade, mas isso não quer dizer que as coisas que eram erradas não existiam. Hoje só está mais escancarado. As famílias eram mais tradicionais e elas preservavam muitas coisas através da obediência a muitos princípios. Como esses princípios hoje estão sendo deixados de lado na educação dos filhos, nós percebemos que as portas, como se fossem barreiras, na verdade, muro de proteção, essa que é a palavra, princípios são muro de proteção. Esses muros de proteção, eles não estão sendo mais edificados. Então, eles estão tendo muito mais acesso e as coisas estão muito mais visíveis. Mais influência, má influência sempre teve. E já comenta aí se você percebe alguma diferença, se hoje tem muito mais influências ou se antes sempre teve e agora está mais escancarado. Me diz aí qual a sua opinião, tá bom? E o ponto-chave desse vídeo é o seguinte: em todas as gerações, o que sempre fez a diferença foi a presença dos pais, a autoridade deles e os valores que eram ensinados dentro de casa. É por isso que hoje nós ouvimos muito a frase: educação vem de casa. Não é escola que educa, não é parente, muito menos TV, celular, nada disso. O que educa é a família.
são os pais, é dentro de casa, é ali a primeira escola da criança. Porque o problema em si nunca foi ali um meio pelo qual aquela má influência vem, mas a falta de autoridade. Entrar nesse assunto de autoridade, que é o tema central do vídeo, porque eu quero que você entenda isso. E a autoridade, ela não nasce do medo. Ela nasce da constância. Ou seja, todos os dias nós precisamos reforçar para os nossos filhos os princípios. Tô aqui porque eu tô aqui com o meu roteiro e ele tá querendo escorregar. Nós precisamos todos os dias reforçar os mesmos princípios, porque eles aprendem por repetição. Porque os nossos filhos precisam enxergar em nós uma figura de segurança. Eles não podem ver em nós pais que oscilam. Eles não podem ver em nós estabilidade. Ou seja, hoje nós falamos uma coisa, amanhã nós falamos diferente. Não, eles precisam ter firmeza. O que é firmeza? É algo sólido. Então, a nossa palavra, as nossas ações, os nossos ensinamentos precisam ser sólidos, coerentes. E nós precisamos direcionar nossas crianças a nos obedecer. Porque a obediência, ela não vem através do grito, ela não vem através da ameaça, mas ela vem através da condução. Então, você vai conduzir a sua criança para que ela faça aquilo que você está pedindo para que ela tem que fazer. Aquilo que você está pedindo para ela fazer, ela vai ter que fazer. E você não faz isso forçando, você não faz isso gritando. Porque senão, ele não está aprendendo a te obedecer porque ele te vê como autoridade. É simplesmente porque, às vezes, despertou nele o medo. Pelo medo, ele faz. Mas a partir do momento, e isso acontece muito rápido, à medida que eles vão crescendo, que eles vão perdendo o medo, eles começam a desafiar. E a autoridade, ela é construída através da paz. Não é uma guerra, um caos dentro de casa, uma gritaria, uma confusão, não. Porque isso não é emocionalmente saudável para essas crianças crescerem nesse ambiente e dificilmente elas vão aprender o que é autoridade, elas vão aprender o que é autoritarismo e obedecer porque elas estão sentindo medo, né? Então, a autoridade é também construída com a presença. Você tem que estar presente. Você tem que estar presente na vida do seu filho. Se você der um comando, uma ordem para ele fazer, você tem que ficar ali para que ele possa fazer. Porque é muito comum a gente dar uma ordem para eles e se a gente deixar eles simplesmente só com essa ordem sair, dificilmente eles vão fazer, principalmente se for aquilo que eles têm muita resistência. E a autoridade também é gerada com verdade. Então, nada de ameaças vazias. Ah, se você não fizer isso, você não vai ter isso. E aí a criança não faz e você não cumpre aquilo. Então, são ameaças vazias. São coisas que minam a tua autoridade porque eles não veem verdade em você. Então, através dessa autoridade construída com o seu filho, as influências, as más influências, elas serão minimizadas, elas serão menores, não terão tanta força sobre eles. E por mais que eles venham a errar, porque sim, eles são crianças, eles estão em processo de aprender e nós aprendemos errando, sim. Nem sempre aprendemos somente ouvindo, a gente vai aprender errando. É nesse momento que a gente precisa conduzi-los para que eles possam voltar a fazer o que é correto. O fato de nós termos inculcado na cabeça deles, como fala Deuteronômio capítulo 6, do 6 ao 7, né, de nós termos inculcado na cabeça dele as palavras que nós desejamos ensiná-los, isso vai soar muito mais forte quando as más influências vierem. E mesmo que eles venham a errar, eles vão ter ali, eles vão nos enxergar como autoridade para que quando a gente possa conduzir eles para o caminho correto, eles vão aceitar ser conduzidos. E mesmo que eles venham a resistir, porque às vezes eles querem trilhar caminhos que eles acham que são bons, mas não são. Então significa que ele ainda não aprendeu aquilo, seja porque é muito pequeno, seja porque não tem aquela maturidade ainda. Mas mesmo que eles não entendam, eles vão aprender a obedecer, a seguir aquilo que a gente está falando, porque eles nos veem como autoridade.
E é a nossa autoridade como pais que vai fazer com que essas más influências sejam minimizadas. Um exemplo disso, de uma geração que era perversa, mas que os pais souberam educar bem seus filhos, é a família de Noé. Como bem sabemos, foi somente Noé e a sua família que conseguiram entrar na arca e foram salvos do dilúvio, que o dilúvio foi um juízo que aquela geração chamou para si devido a seus atos. Aquela geração ali era perversa, era má, tinha muitas mais influências. Mas Noé, juntamente com sua esposa, souberam educar essas crianças a ponto de não somente ele conseguir levar os seus filhos, né, dos seus filhos entenderem que ali era a ordem que seu pai estava recebendo de Deus, mas também as suas noras. As suas noras também foram junto com eles. Então, isso mostra que, mesmo diante de uma geração perversa, má e cheia de tantas influências ruins, é possível sim a gente educar os nossos filhos, porque se nós estivermos instruindo ele com os princípios do Senhor, chamando o Senhor para poder nos ajudar, nos auxiliar, nós sabemos que nós teremos tudo o que nós precisamos para poder conduzir essas crianças no caminho correto. Noé, ele não mudou aquela geração, apesar dele ter pregado por 120 anos para que aquela geração pudesse se arrepender, porque o espaço ali era reservado para as pessoas. Apesar dele ter pregado, apesar dele ter falado, as pessoas não quiseram aceitar, mas a sua autoridade foi forte o suficiente para que a sua família fosse salva. E para que a gente possa exercer essa maternidade, construindo essa autoridade com os nossos filhos de maneira mais leve, a gente também precisa entender que eles vão errar. Eu já estava falando sobre isso. Eles vão errar por imaturidade, até mesmo por rebeldia, eles vão errar. Mas se eles enxergarem em nós figura de autoridade, eles vão aceitar a nossa condução, por mais que eles não queiram obedecer. Mas eles vão aceitar. Tá bom, sabe aquela coisa? Tá bom, mãe, vou fazer. Eles não entendem o porquê, mas eles vão aceitar ser conduzidos. E nós precisamos tirar esse peso de nós, de que o nosso filho não vai errar. Eles vão errar. E o fato dele errar não significa que você está errando. Você está conduzindo seu filho no caminho correto. Errar faz dele um ser humano assim como você. Errar faz parte da infância. E eles erram muito, muito. Só que esse erro deles não anula a sua formação, não anula os ensinamentos que você está dando. Não significa que isso não está sendo eficaz. O seu ensino está sendo inculcado na mente deles, tenha certeza disso. E isso vai permanecer. Quanto de nós hoje, em algum momento, nós nos pegamos cumprindo um princípio, um ensino que os nossos pais nos deram, mas que antes para a gente era muito difícil, que a gente não queria aceitar ou que a gente errava muito. E hoje nós somos gratos, por quê? Porque nossos pais insistiram em falar para a gente, mesmo em nossos erros, eles continuaram, olha, o caminho é esse, o caminho é esse. E assim o nosso caráter estava sendo formado. Existe uma diferença entre um erro, né, que o seu filho vai fazer momentaneamente, e um coração que não está sendo direcionado. Então, há o erro, por quê? Porque mesmo que ele saiba o que é certo a fazer, ele ainda está em processo de aprendizado. Ele está ainda em processo de colocar isso em prática, até virar um hábito para ele. Isso ficar inculcado dentro dele. Mas há uma diferença quando ele erra porque ele não tem direcionamento. Porque o coração dele não está sendo disciplinado. Há uma diferença muito grande. Então é preciso que você, mãe, se liberte dessa culpa. Se seu filho está errando, mesmo ele recebendo um direcionamento, tenha paciência com ele. Porque até ele aprender de verdade, é tipo andar de bicicleta. Quantas vezes a gente cai até a gente aprender? Então, até ele realmente isso ficar inculcado na mente dele, isso virar ali algo que ele já vai começar a fazer com mais facilidade, então eles vão errar mesmo recebendo direcionamento. E você e eu, como mães, nós como pais, precisamos entender que nós não podemos ficar carregando esse peso da culpa, como se nós não estivéssemos fazendo nada.
Nós estamos conduzindo. E o tempo, maravilhoso tempo. O tempo, ele traz os frutos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para você, que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui no campo de comentários, se por acaso, como é que está a autoridade de vocês, se vocês sentem que vocês estão perdidas nisso, ou se vocês estão no caminho dessa construção. Vai ser muito bom ler os comentários e também é muito bom porque eu consigo trazer mais vídeos relevantes que vão realmente ajudar naquilo que vocês estão precisando no momento. Deixem de curtir, de compartilhar também, isso vai me ajudar bastante. O algoritmo, ele entende que o canal ele é relevante, vai apresentando para mais pessoas, tá bom? E também, se aparecer a opção de hypar, vocês também hypam, porque isso ajuda também ao alcance do canal. É disso que nós falamos nesse canal, sobre família, sobre casamento, sobre maternidade, sobre fé, tudo à luz da palavra de Deus, porque Ele é o nosso Criador e é Ele que nos dá sabedoria e direcionamento para poder viver nessa terra. Deus abençoe e até o próximo vídeo.